Isaías 40, versículo 6, 7 e 8. Diz assim: uma voz diz, clama. E alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor. Porém, a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Amém? Vamos orar. Levante a tua mão ao céu, a tua Bíblia. Peça para que Deus fale conosco. Eterno Deus, amantíssimo e glorioso Pai, soberano Deus Todo-Poderoso, Senhor, Tu conheces o nosso coração, a nossa alma, Tu conheces a Tua igreja, o Teu povo, Tu conheces os ouvintes, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Amado Deus, soberano e eterno Pai, o Senhor é Deus em cima dos céus, embaixo da terra. Meu Pai, o Senhor congregou este povo aqui, meu Deus. Senhor, Tu preparou os ouvintes de perto, de longe, meu Pai. Senhor, pois Tu tens uma palavra a cada um dos Teus filhos, meu Deus. Ah, Senhor, sublime face ante devassia. Ah, meu Deus, começa a trabalhar pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Meu Deus, venha falar conosco, Senhor, de uma maneira gloriosa, de uma maneira poderosa, meu Deus, pela Tua palavra que é fiel, pela Tua palavra que é verdadeira, pela Tua palavra que é como um martelo que esmiuça a penha. Ah, Senhor, abra a porta do nosso coração, meu Deus, e permita com que a Tua palavra, ela entre no profundo da nossa alma e que ela venha produzir o resultado pela qual ela é enviada pelo Teu Espírito Santo. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, nosso Pai. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Nos ocupe, por favor, as suas mãos. Dê uma salva de palma bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, peço, por favor, toda a atenção, pedimos todo o culto, toda a reverência à palavra do Senhor. Graças a Deus, muito aqui o Senhor ele já tem falado conosco pela palavra, pela oportunidade que cada um teve, pelos louvores que foram entoados a Deus. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus ele tem para nós uma palavra gloriosa. Meus irmãos, imagino que muitos já leram o livro do profeta Isaías. É o primeiro livro que compõe os profetas maiores aqui da Bíblia, do Antigo Testamento. E este capítulo de número 40 é a segunda divisão, a primeira divisão do capítulo 1 até o 39, e depois do 40 até o término é a segunda divisão deste livro de Isaías. E uma coisa que é interessante, que eu quero compartilhar com os meus amados irmãos, que este livro é um livro muito profundo e que ele é diferenciado dos demais, porque segundo
os estudiosos contam que Isaías é uma Bíblia dentro da Bíblia. Por quê? Porque Isaías ele contém 66 livros, ou melhor, 66 capítulos. Como a Bíblia, o Novo e o Velho Testamento juntos formam 66 livros. Isaías também, no seu conteúdo, ele tem 66 capítulos. E Isaías, por coincidência, é o livro do profeta messiânico. Por quê? Porque é o livro que mais fala, foi o profeta que mais falou do Antigo Testamento acerca da vinda do Messias, acerca do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Ele falou na sua escrita de uma maneira tão profunda que muitos dos escritos de Isaías foi dito pelo próprio Cristo, foi dito pelo próprio João o Batista, entre outros. Usou ali o versículo na íntegra, como pelo próprio apóstolo São Paulo. Então, enfim, é um livro muito profundo que expressa aqui uma atenção muito grande para nós acerca da situação. E para os irmãos entenderem, aqui nessa escrita, o povo de Israel, eles estavam vivendo no cativeiro na Babilônia, no período dos 70 anos do cativeiro, aonde ali eles foram levados por Nabucodonosor, por permissão de Deus, onde eles viveram na Babilônia. E aqui então Isaías ele vai escrever para esse povo, e o Senhor vai utilizá-lo, o Senhor vai usar a vida dele para falar para o povo acerca do livramento, acerca da promessa do livramento, ou seja, da restauração que o Senhor Deus havia prometido, havia preparado, que havia haver de cumprir sobre a nação, sobre o povo de Israel. E os irmãos entendam isso, que no momento de aflição, no momento de tribulação, no momento de angústia, do sofrimento mais profundo do ser humano, o que mais as pessoas clamam, o que mais as pessoas imploram, invocam, é por consolo. As pessoas invocam, clamam por uma palavra de consolo, por uma palavra de paz, por uma palavra de providência, de mudança de cativeiro, que aquela pessoa venha sair daquela situação e venha para uma situação melhor. Então observa aqui neste capítulo 40, neste versículo de número 1, o Senhor ele começa aqui falando, usando aqui o profeta, dizendo bem assim: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Veja então que, devido à situação que o povo estava no cativo, veja bem como eu falei, o povo precisava de uma palavra de consolo. No entanto, meus irmãos, é bom nós termos em mente uma coisa, que em toda a história, os 800 anos de história de Israel, em todo o acontecimento que Israel ali viveu, em meio às bênçãos, às lutas, aos processos, presta bem atenção. E agora, nessa situação de cativeiro que Israel se encontra, veja bem, é bom os irmãos guardar isso no coração, que Deus, veja bem, na sua essência, na sua grandeza, na sua bondade, no seu poder, na sua misericórdia, Deus, em hipótese alguma, Deus nunca teve culpa do que Israel estava passando. Eu quero que os irmãos entendam isso. Sabe por quê? Porque o próprio profeta Jeremias, o próximo profeta aqui que compõe aqui os profetas maiores, o próximo livro chamado Jeremias, ele mesmo escreveu dizendo, ele fez a pergunta e ele responde. Ele diz: do que queixa o homem vivente? Em outras traduções diz: do que clama o homem mortal? E ele responde e diz: ele queixa-se dos seus próprios pecados. Os irmãos conseguem entender isso?
Eu quero traduzir isso e chamar a atenção da igreja, para que nós olhamos para nós. Antes de eu continuar aqui, eu quero pedir atenção às crianças, por favor. Os irmãos já sabem que na hora que eu estou pregando, eu não quero que levante, vá beber água, vá ao banheiro. Espero que seja a última vez que eu parei a palavra para chamar a atenção. Todo culto eu falo isso, às vezes fica até chato, mas a gente até perde o raciocínio do que a gente está falando. Mas os irmãos, por favor, cooperem com a pregação, com atenção, em nome de Jesus. É interessante nós sabermos que tudo que na terra acontece com a igreja, ou no singular, com cada pessoa que compõe a igreja, o que acontece com cada um, que cada um está vivendo, o que eu estou vivendo, você, nós, a igreja de Deus, o que o mundo evangélico está vivendo, muitas pessoas podem olhar para si, ou para a situação e dizer: o culpado disso é Deus. Há alguém que pregue e diz, ore, pregue e diz, coloque Deus na parede, ore pedindo a Deus que Deus faça alguma coisa hoje, porque se Deus não fizer hoje, eu não vou mais para a igreja. Há alguém que ore clamando, dizendo: Deus, hoje é o último dia, eu não suporto mais, olha a situação que eu estou vivendo, olha esse marido, olha essa esposa, Senhor, olha o que eu estou vivendo. Meus irmãos, na nossa vida tudo tem um propósito, e interessante é que nós precisamos olhar para o contexto da nossa vida. Nós precisamos olhar para o nosso mundo singular, cada pessoa, cada um, ou olhar para o espelho, você diante de você, e você perguntar para você mesmo: por que eu estou passando por isso? Qual é o motivo da razão pela qual eu estou vivendo isso? E seja sincero com você. Não olhe para a direita, porque certamente não vai ter ninguém. Não olhe para a esquerda, porque certamente não vai ter ninguém. Não olhe para trás, porque para trás também não haverá ninguém. Olhe só para frente, para o espelho, olhe para você e pergunte: Deus, por que eu estou passando por isso? O que eu fiz? Onde eu errei? Me ajude a refletir, me ajude a entender o motivo do erro. O que eu fiz lá atrás que hoje eu estou passando isso? Deus, na sua infinita, na sua longânima misericórdia, na sua sabedoria imensurável, Ele abrirá o teu entendimento, Ele te fará entender o motivo da razão pela qual você está passando pelo que está passando. Certamente, meus irmãos, o que nós estamos fazendo, vivendo hoje, é aquilo que, por exemplo, nós podemos dizer lá no livro de Juízes, é o que um dia aquele homem chamado Sansão, ele optou, ele escolheu. A nossa vida, eu sempre falo isso, é feita de escolha. Deus nunca obriga nós a escolhermos nada. Hoje você veio à igreja, certamente você escolheu a roupa que você queria vestir, você olhou ali de frente do espelho, deu uma virada, olhou para lá, para cá, beleza. Outros tiraram, colocaram outra, o sapato a mesma coisa, aquele ritual de sempre. Ou seja, a nossa vida é feita de escolha, você escolheu, ninguém te obrigou. Talvez alguém sugeriu, dizendo: olha, essa ficou bonita, ah, tudo bem, mas eu não gostei dessa, eu vou por essa. É assim a nossa vida, é feita de escolha. A nação de Israel, eles também escolheram. Chegou um momento que eles chegaram na bifurcação da vida, como todos nós chegamos. Chega um dia que Deus te coloca na bifurcação, e a bifurcação, a sua opção é direita ou esquerda. A tua opção é caminhar com Deus ou caminhar sem Deus. A opção é caminhar na luz ou caminhar nas trevas. Essa é a opção. E o que acontece? Muitos, conhecendo Deus, vai querer viver com Deus, continuar caminhando com o Senhor. Só que a fila que é oposta,
a bifurcação, a direção que levará às trevas, que é o caminho obscuro, que é um caminho de surpresa, que é um caminho enganoso, que é um caminho que aparentemente parecerá bom, parecerá a porta larga, parecerá um caminho espaçoso. Muita gente estarão caminhando por ele, muita gente estarão olhando dizendo: está vendo, esse é melhor que o outro é muito apertado, o outro a gente tem que andar meio de lado, o outro está difícil para respirar, mas aqui nós temos liberdade. Salomão, no seu livro, em Provérbios 14, certa feita ele escreveu dizendo que existem caminhos que para o homem parece caminho direito, mas o fim deste caminho é caminho de morte. Olha para a tua vida agora em nome de Jesus Cristo. Olhe para o caminho que você tem trilhado, que você tem vivido. Pare agora um pouquinho, olha o sinal vermelho, pare. Esse 1 minuto que o sinal está vermelho, o semáforo está vermelho, reflita na tua vida. Veja se vale a pena você continuar nesse caminho, ou se não chegou o momento de você dobrar à direita ou dobrar à esquerda, sair do congestionamento. Talvez este caminho, essa estrada te levará para um abismo sem retorno, um abismo sem volta. Um momento onde não haverá opção, onde não haverá guincho, onde não haverá oficina mecânica, onde não haverá posto de gasolina, onde não haverá auxílio. Talvez é um caminho tenebroso. Israel um dia ficou diante deste caminho. Lá em Deuteronômio, no capítulo de número 28, o Senhor Deus, falando por intermédio de Moisés, ele orientou, ele instruiu o povo diante da bifurcação e disse para ele: olha, diga para o povo escolher o caminho da bênção ou o caminho da maldição, o caminho de servir a Deus ou o caminho de servir o mal, o caminho de servir a Deus ou o caminho de servir a Mamon. Diga para o povo escolher. Um caminho é vida, outro caminho é morte. Veja bem, olha o que nós fazemos, olha a nossa sabedoria, como nós somos sábios. O caminho da vida, o caminho que leva a Deus, é um caminho verdadeiro, é um caminho que exige renúncia, é um caminho que nós temos que andar nele fazendo não a nossa, mas a vontade de Deus. Nós temos que andar segundo a vontade de Deus. Só que é o caminho de bênção. Quando se fala bênção, todo mundo quer. Então o que acontece? Quando chega nessa hora, o que a gente faz? Nós, às vezes, preste atenção, vou usar aqui até um exemplo que a gente sempre vê por aí. Sabe aquele lobo? Coloca lá um capuz de ovelhinha, puxa ali uma máscara na frente, ele é lobo, mas ele está vestido de ovelhinha. Então quando se fala o caminho da bênção, aquele que é lobo, ele coloca um capuz, ele coloca um gorro, uma veste de ovelhinha, e ele entra naquele caminho da bênção. Ele está ali no meio, andando junto com as ovelhas. Por quê? Porque ele quer bênção. Por quê? Porque ele quer milagre. Por quê? Porque ele quer vitória. Por quê? Porque ele quer a proteção, o livramento de Deus. Só que o que vai acontecer, meus irmãos? Essa situação é comum hoje e a Bíblia dá base para nós nisso. Esse encapado, esse infiltrado, chama-se vulgo. A Bíblia mostra para nós que quando o povo de Israel, eles saíram do Egito, eles estavam caminhando no deserto. A Bíblia diz que havia no meio do povo de Deus um vulgo. Havia no meio do povo de Deus infiltrados egípcios. Havia pessoas que não eram dignas da promessa, mas que vieram de alegre no meio do povo. E o que vai acontecer, meus irmãos? Chegar o momento da prova, chegou o momento que todos são provados na caminhada, no deserto da vida, não há um que não seja provado. A Bíblia diz que o vulgo, aqueles que estavam no meio, eles começaram a excitar o povo, a trazer
trazer à mente do povo o desejo das coisas do Egito. Por exemplo, o desejo, a vontade da cebola, do pepino, do cominho, da cebolinha, da carne, dos deleites do Egito. E quando eles começavam a falar, lembra aquele peixe do rio Nilo, lembra aquela ovelha, lembra aquela galinha gorda, lembra, o povo com fome, o povo com desejo, e o povo começou a se desesperar, o povo começou a enlouquecer, o povo começou a gritar por um novo líder que tomasse frente e voltasse de novo para o Egito. O encapado, o vulgo, que é lobo, mas ele não passa pela metamorfose, ele não vira ovelha, ele não quer. Ele não passa pela metanoia, ele não consegue deixar Deus, ele não quer deixar Deus mudar a sua mente, o seu pensamento, a sua intenção, as suas atitudes, ele não quer deixar. Ele quer continuar a ser lobo, ele está ali a patente, eu sou lobo, mas eu sou ovelha, eu sou lobo, mas eu sou ovelha. E a função dele ali, primeiro, é para captar a bênção, e a função dele é para desviar as ovelhas do caminho, é para fazer as ovelhas se rebelarem, é para fazer as ovelhas se levantar contra Deus, é para fazer as ovelhas fazer motim, é para fazer as ovelhas não vir mais à igreja, é para fazer as ovelhas começar a murmurar, começar a questionar do pastor, começar a questionar do obreiro, da obreira, começar a questionar quem prega, quem louva, começar a questionar quem vem à igreja, quem não vem, quem faz a obra, quem não faz. A função dele é essa, é causar dissensão. Israel preferiu isso, Israel aceitou isso, e por Israel optar por essa opção, chegou o momento que Deus levanta Nabucodonosor e diz: pode levar esse povo, leva todos para a Babilônia, só que eles vão ficar lá 70 anos, 70 anos depois eu trarei eles de volta. O prazo aqui vai vencer, e o Senhor vai dizer por intermédio de Isaías: consolai Isaías, consolai agora o meu povo. Veja que Deus é um Deus que se ira, mas a Bíblia diz que é um Deus que se arrepende todo dia. Ele se ira todo dia, mas ele se arrepende todo dia. E agora ele usa o profeta e diz: profeta, consola, profeta, consola, profeta, consolai o meu povo. Por quê? Porque Deus estava com saudades do louvor daquele povo, Deus estava com saudades da adoração, Deus estava com saudades de sentir o cheiro do holocausto, do sacrifício que subia como um cheiro suave de incenso diante das suas narinas. Deus estava com saudade de ver o povo ali reunido, adorando, glorificando, bendizendo, enaltecendo o nome dele. Deus estava com vontade, Deus estava com saudade, e Deus fala: consolai esse povo. E o Senhor vai dizer no verso 2: falai benignamente a Jerusalém, falai palavras boas, palavras brandas, falai com amor, falai palavras doces. E ele continua: e bradai, fale com grande voz, com grande força, que já a sua malícia é acabada, ou seja, o seu pecado eu, Deus, perdoei. Olha, eu, Deus, limpei, tirei toda a sujeira. Esses 70 anos de cativeiro foi um momento de purificação, eu purifiquei, eu limpei. Agora este povo está do jeito que eu quero, agora eu vou tirar eles, para que agora eles sejam o meu povo. Meus irmãos, você está entendendo? Por isso que a prova, o processo dos 70 anos, primeiro, foi para que o povo pudesse ser limpo de todos os seus pecados, e para que a ira de Deus pudesse também se aplacar. Quando a ira de Deus zerou, quando aquele povo estava limpo, agora o Senhor diz: falai com eles benignamente, consolai eles,
porque eu agora limpei o pecado deles. E o Senhor continua dizendo que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Eles pagaram cada centavo de tudo que eles fizeram contra Deus. Por isso que o Senhor está dizendo aqui, o Senhor já recebeu, ele já recebeu em dobro do Senhor por todos os seus pecados, por tudo que eles fizeram. Então veja, meus irmãos, que nós que servimos a Deus, que conhecemos o Senhor, tudo que nós fazemos nessa terra tem um preço. O teu trabalho tem um preço, por dia ou por segundo, por hora, por semana, por quinzena, por mês, por ano. Você tem um preço para o teu patrão. Para Deus você também tem um preço. Não pensa você que não, que tem. E Deus, ele cobra centavos por centavos. Nada passa desapercebido, nada passa batido diante dos olhos de Deus. Deixa eu dizer algo aqui para os irmãos. Meus irmãos, o povo, por que eles ficaram 70 anos no Egito? Já vou entrar aqui nos 3 versículos que nós lemos, mas se faz necessário saber. O povo na Babilônia, porque eles ficaram 70 anos na Babilônia. É necessário saber que a Bíblia mostra para nós que o povo, eles tinham que trabalhar na terra. 6 anos eles trabalhavam consecutivamente. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. O 7º ano eles não tinham que trabalhar. A terra tinha que descansar. Não sei se os irmãos entendem isso. Talvez alguém que trabalha com agricultura já ouviu falar isso. A Bíblia fala dessa maneira. Eles trabalhavam 6 anos na terra, e o Senhor disse que o 7º ano eles tinham que deixar a terra descansar, repousar. Depois trabalha mais 6 anos, no 7º descanso. Mais 6 anos, o 7º descanso. Eu pergunto para você, a ganância não deixou que aqueles homens descansassem o 7º ano. Eles trabalhavam e trabalhavam. Chegou um dia que Deus contabilizou, e todos aqueles anos, o 7º ano de cada década, estava em débito contra Deus. 70 anos. O que vai acontecer para que fosse a terra descansada e que eles pagassem o preço? O Senhor colocou eles na Babilônia. 70 anos para que a terra descansasse. Dá a impressão que é coisa de louco, né, ouvir isso? Mas é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Meus irmãos, a ordem de Deus tem que ser cumprida. Ela é cumprida por bem. A gente vai passando por cima, vai deixando. Chega uma hora que Deus fala, chega, agora você vai ter que pagar. E nós vamos pagar, de um jeito ou de outro nós temos que pagar. Eles pagaram preso, foram presos na Babilônia, 70 anos. Só que chegou o momento, a terra descansou, a terra estava pronta de novo. Agora então o Senhor tira eles de lá. E veja que o versículo de número 3 vai dizer assim: voz do que clama no deserto. 2 pontos. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Por que ele está dizendo? Ele está dizendo: todo vale será exaltado, todo monte, todo outeiro será batido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Então, ou seja, quando nós lembramos como estava lá atrás, nós olhamos lá para trás como estava a terra, nós olhamos lá para trás como que eram as coisas. A partir de agora, quando nós voltarmos, nós vamos olhar
e nós vamos ver que tudo está novo como Éden. Deus tornou tudo aquilo que estava devastado, tudo aquilo que estava queimado, que estava destruído, que estava contaminado. Nesse tempo, Deus, o Senhor, purificou e mudou tudo e fez tudo novo. Meus irmãos, como Deus é maravilhoso, como Deus é tremendo, como Deus ele é maravilhoso para nós. Veja o versículo 5 diz: e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o diz. Então a Bíblia está dizendo aqui que a glória de Deus, ela será manifesta de novo. Por quê? Porque agora o povo, eles vão adorar Deus. Agora o povo, eles vão edificar novamente a casa do Senhor. E agora então vai se cumprir aquilo que foi dito por um dos profetas menores, mais precisamente, louvado seja o nome santo do Senhor. Falhou, mas enfim, o profeta Ageu, quando ele diz que a glória da segunda casa agora ela será maior do que a da primeira, está dizendo aqui que a glória do Senhor ela vai se manifestar agora, e está dizendo que toda a carne juntamente verá, todos os olhos verão a glória do Senhor se manifestar. Coisas que muitos morreram não viram, outros haviam esquecido, havia nascido pessoas novas que às vezes tinham ouvido falar, mas nunca havia visto, mas que agora toda carne verá, porque isso foi dito pela boca do Senhor. Isso mostra o que, meus irmãos, que está chegando o momento de Deus fazer coisas novas na vida do povo dele. Está chegando o momento de nós vermos o sobrenatural, a glória de Deus ser manifesta na nossa vida, a glória de Deus ser manifesta na vida da igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa, que isso é para quem crê, isso é para quem tem fé. Esse verá o sobrenatural, esse verá a glória de Deus na sua plenitude. Será que a igreja de Deus hoje crê nisso? Se você crê, levante a tua mão, glorifique, adore e bendiga o nome desse Deus. Lava soube a canarábia, surimicanta, labasterianda, labacheia. Deixa eu falar rapidamente aqui do nosso texto, o versículo que nós lemos. Quero fazer aqui uma análise gramatical e textual desses 3 versículos, ou melhor, o 6 e o 7, porque o 8 é semelhante, é igual o 7. Mas é interessante aqui, presta bem atenção, que se diz, é como se fosse um grito de uma voz que diz: clama. Opa, está dizendo clama. Veja bem, o que significa clamar? Quando se diz clamar, ou alguém diz eu estou clamando, é o mesmo no hebraico, significa é o mesmo que anunciar. Quando se diz clamar e anunciar, é a mesma coisa, é um verbo, clamar, anunciar, é a mesma palavra. Então está dizendo clama ou anuncia. Então isso quer dizer o que? Que é algo que vai ser dito, é algo que vai ser falado. Aqui mostra para nós que isso aqui é o uso imperativo dessa palavra, aonde aqui sugere urgência e autoridade. Ou seja, prepare-se, porque alguma coisa urgente e com cunho de autoridade, de poder, vai ser dito, vai ser afirmado, vai ser falado agora. E o que é? Alguém diz, o próximo, a parte C, que hei de clamar, se faz uma pergunta. E a pergunta é: toda a carne é erva. Meus irmãos, quando se diz aqui no hebraico que toda a carne é erva, isso é usado tanto para falar para a carne no singular, no unitário, ou para falar na carne em toda a população.
em todo o globo terrestre, em todos os seres humanos. E uma coisa que chama a nossa atenção, que isso vem indicando a fragilidade de toda a vida humana, que se compara como uma erva que se murcha rapidamente. Isso chama a nossa atenção. Quando se fala carne, quando se fala erva, usa-se um comparativo. A carne, ela olha para a erva, ela observa a erva. Por exemplo, eu gosto de observar, eu gosto de planta, de flores, principalmente de cactos, de suculentas. Eu já tive vários cactos. E o que me chama a atenção no cacto é que ele é espinhoso, mas cada um tem a sua qualidade, a sua boniteza. E interessante é que eles demoram para dar flor. Eles demoram, às vezes anos, ou uma vez a cada ano, dependendo da qualidade. E o que acontece quando o cacto ele produz a flor? Alguém aqui talvez já prestou atenção, ou tem, ou já teve? Vai dizer que eu não estou mentindo? A flor do cacto abre, abrocha 9, 10, 11 horas da noite. E quando é pela manhã cedo, cerca de 8, 9 horas, mais ou menos 12 horas, ela permanece aberta. E depois ela já murcha e não volta mais à sua beleza. Alguém já percebeu isso? Tem alguém aqui que já viu isso ou não? É assim que o cacto faz. A flor dele é só uma noite e no outro dia já murchou. Você olha os botões, está ali tudo bonito, você fica ansioso, meu Deus, que coisa linda, de tarde olhando, logo ele vai brotar. Aí se você dormir, acordar muito tarde no outro dia, ele já abriu a flor, já ficou ali no seu grau máximo de boniteza, e então pela manhã ele murcha, acaba. E isso chama a nossa atenção, por quê? Porque a carne, ela tem que olhar para a flor, para a erva, e ver que a carne, ela é da mesma forma, ela é igual. Ela existe hoje, mas amanhã ela não existirá mais. E veja uma coisa, que na sequência ele diz que toda a sua beleza, toda a beleza da erva, ela é como a flor do campo, não é o que está no versículo seguinte? Presta bem atenção que isso pode ser traduzido como uma palavra chamada misericórdia ou graça de Deus. Na longanimidade de Deus nós vemos a graça e a misericórdia de conceder a nós poucos minutos, poucos momentos, poucos dias a mais do que a flor, do que a erva. E veja, queridos e amados irmãos, que essa palavra que chama aqui a nossa atenção, ela mostra, na verdade, para nós a glória passageira de Deus sobre a humanidade. Ou veja uma coisa, melhor para nós entendermos que a glória de Deus, ela é tão grande, ela é tão poderosa, ela é tão extensa, que o homem passa pela glória de Deus, e que ele passa, e não dá tempo dele chegar do outro lado, e ele já foi, mas a glória de Deus permanece. A glória de Deus, ela prevalece. Veja que o homem ele é tão pequeno, ele é tão insignificante sobre a glória de Deus. Imagina nós como a erva, imagina a existência, a glória de Deus. Imagina nós nascemos hoje e daqui a pouco nós passamos, mas a glória de Deus permanece. É isso que a Bíblia, a palavra de Deus, aqui está mostrando para nós. A sequência vai dizer que toda a sua beleza é como a flor do campo, como pode ser traduzido, como eu falei, como a graça e a misericórdia de Deus, mas aqui parece refletir essa glória passageira da humanidade, pois a palavra significa flor, novamente apontando para a natureza. Então, meus irmãos, o versículo desse número 6 diz que alguém clama,
A ordem é dada para alguém clamar, mas o que eu vou clamar? Então alguém vai dizer: toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor. Veja que é uma repetição agora. Quando nós olhamos para o versículo de número 8, vai dizer a mesma coisa. Seca-se a erva e murcha-se a flor. Essa repetição força a imagem de algo que surge, ou que definha, ou perde a vitalidade, o que se destaca na fragilidade da vida do homem, do ser humano. A nossa vida ela é tão frágil, ela é tão curta, ela é tão pequena, que ele está dizendo: seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Então está dizendo aqui que, agora que ele diz literalmente que todo o povo é erva. Todo o povo é como a erva do campo. Às vezes nós batemos aqui no nosso peito e dizemos que nós somos alguma coisa. Uma irmã coloca um salto alto e sai cascavelando, como Isaías diz, se retorcendo, se requebrando, achando que é alguma coisa. Levanta o queixo lá em cima, a primeira pedra que tem, ela tropeça e cai. O primeiro buraco que tem, ela está olhando para cima e ela cai. O homem coloca o seu tórax, o seu peito para fora, a barriga para dentro, levanta a sua cabeça e sai marchando. A primeira pedra ele tropeça, o primeiro buraco ele cai. Por quê? Por causa da ignorância. Ele acha que ele acha que pode, ele acha que é alguma coisa, mas nós não somos nada. Nós somos como a erva, nós somos como o pó, nós não somos nada. Deixa eu te dizer, minha irmã, deixa eu te dizer, meu irmão, você acha que é alguma coisa. Às vezes você olha para uma pessoa humilde, olha para um mendigo, você olha para um miserável, olha para um viciado, olha para alguém no leito, olha para alguém numa UTI, e você, ai credo, que nojo, ele merece, ela merece. Meus irmãos, nós somos tão bons, nós somos tão perfeitos, tão fortes, tão poderosos, que se eu cair aqui, ó, e me deixar de um dia para o outro, ninguém socorrer com esse calor que está, eu sou tão bom, tão forte, tão poderoso, que o bicho começa a sair pelo nariz, pela boca, pelo ouvido, por todo lugar na minha vida, como na vida de qualquer um de nós. Nós não somos nada, nós não somos nada, nada, nada. Quem acha que é alguma coisa se humilha. Quem bate no peito achando que é alguma coisa se humilha. Estenda a mão para quem está do teu lado. Estenda a mão para o miserável, faça alguma coisa para alguém, ajude alguém que necessita. Ah, pastor, mas é com segunda intenção. Não importa, faça a tua parte. Faça chegar uma ajuda, faça chegar uma esmola. Cumpra aquilo que diz na palavra de Deus. Dê aquele que necessita. A partir daquele momento é com ele, Deus. Cumpra a tua parte. Faça o que cabe a você. Não julgue as pessoas. Ah, eu vou dar, mas vai que o problema é dele. Faça a tua parte, estenda a tua mão, porque amanhã pode ser você. E se você não ajudar, se você questionar, amanhã você vai precisar, alguém não vai te ajudar e vai ficar questionando. Nós preferimos jogar fora do que estender a mão para um necessitado. Nós preferimos deixar estragar na geladeira, preferimos deixar estragar em cima da mesa, numa fruteira, preferimos deixar o sapato lá na sapateira, fica lá tanto tempo sem usar que ele acaba descolando, acaba se decompondo. Esse tempo atrás eu falar de mim mesmo. Quando eu saí do trabalho, eu trabalhava em São Paulo, em 2013, eu tinha uma bota do trabalho novinha, que ficou comigo,
nova, muito boa, né, com certificado de qualidade. E deixei guardado, estava numa caixa guardada. E havia até esquecido dessa bota. Passou-se anos. Quando foi ano passado, sem querer eu fui mexer numa caixa em algum lugar lá e vi a caixa da bota. Fiquei tão feliz, falei, que benção. Vou usar para trabalhar no dia a dia, para fazer as coisas. Quando eu abri a caixa, que eu levantei o saco, tinha virado só pó. Aquela bota de qualidade, do certificado, virou só o pó. Doeu o coração. Poxa, podia ter dado para alguém, podia ter ajudado alguém, eu guardei, olha a situação que ficou. Imagino que isso não aconteceu só comigo, talvez tem pessoas aqui, irmã, às vezes tem tanta coisa que guarda lá, que quando vai ver, a traça comeu, descolou, alguma coisa aconteceu, por quê? Porque está lá. Ajude quem necessita, olhe para as pessoas que precisam, comece a estender a mão, comece a olhar que hoje você está aqui, amanhã você vai embora, e você indo embora, tudo que é teu hoje, que você não ajuda ninguém, vai ser de alguém. Então ajude, eu tenho certeza que para onde você for, isso que você ajudar as pessoas hoje, amanhã, no pós-túmulo, o que você fez hoje para alguém, estará amontoado no céu como tesouro, porque Jesus fala que tudo que nós fazemos nessa terra aqui, nós ganhamos no céu. Então nós precisamos entender isso, mas enfim, o versículo, meus irmãos, de número 7, conclui aqui dizendo que, mas a palavra do nosso Deus, ela subsiste para todo sempre. Nós passamos, mas a palavra de Deus permanece, ela subsiste para todo sempre. Interessante é que esse contraste aqui é evidente dos nossos dias, que nós nascemos hoje, mas daqui a pouco nós vamos embora. Mas Deus, ele permanece, Deus, ele é eterno, Deus, ele é longânimo. E uma coisa aqui que chama a nossa atenção é que enquanto a humanidade ela é passageira, enquanto nós passamos, a palavra de Deus ela é eterna. É o que está escrito no capítulo 13, no verso 31 do Evangelho de São Marcos. Diz que passarás os céus, passarás a terra, mas a minha palavra ela não passará, diz o Senhor. Tudo passa, mas a palavra de Deus ela permanece. Sabe que os irmãos conseguem entender isso? Nós passamos, a nossa glória, o nosso momento passa. Ontem, lá atrás, eu tinha cabelo que vinha aqui, ó. Eu fui para o exército com o cabelo amarrado aqui com Maria Chiquinha, terno, paletó, no mundão. Hoje, olha como está meu cabelo bonitinho. Daqui a pouco vai estar só a ruguinha, igual aquele maracujá. Se Deus der graça dele um pouquinho mais adiante, mas não sei se eu vou. Mas eu tenho que esperar isso. Eu tenho que esperar que a minha pele volte como um vidro, fique bonita. Vou maquiavelando ela. Eu tenho que aceitar. Isso é o que vem para todos nós. Isso é a nossa herança. Nós temos que aceitar isso. Só que detalhe, nós venhamos e passamos, mas a palavra de Deus ela continua. Ela não vai passar, ela vai permanecer. Interessante é que isso significa permanecerá, dando ênfase à imutabilidade de firmeza das promessas de Deus. É algo que nós possamos dormir, descansar, estar firme, que tudo que Deus ele falou ao nosso respeito, isso vai acontecer. Se fosse nós que houvéssemos falado, alguém poderia dizer, hoje ele está vivo, amanhã ele vai morrer, então ele não vai cumprir. Mas com Deus não é assim. Deus falou, fique em paz, porque a palavra dele não passa. Deus ele não morre, a palavra de Deus ela é eterna, ela é um fundamento, é um alicerce. Nós vamos passar, mas a palavra não. É interessante que lá em Gênesis, presta bem atenção, o Senhor chama Abrão
E o Senhor manda Abrão sair de dentro da sua casa. O Senhor vai lhe fazer promessa. E o Senhor vai dizer para Abrão que a descendência dele vai ser cativa, vai morar no Egito, vai ficar lá 400 anos. O Senhor diz: olha, o seu povo vai sofrer lá dentro. O seu povo, aliás, deixa eu mostrar aqui para os irmãos, para não ficar na minha palavra. Se alguém quiser acompanhar aí comigo, para ver a veracidade dos fatos, capítulo 15 de Gênesis, no versículos de número 13, Gênesis 15, 13. Presta atenção, meus irmãos, como que isso aqui é lindo. Está condizendo com o que nós estamos falando. Capítulo 15, verso 13 de Gênesis, diz assim: então disse, Deus a Abrão, aqui ainda o nome dele não tinha sido mudado. O Senhor diz: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado. Veja que nesse capítulo 15, o Senhor faz uma promessa a Abrão. Abrão ainda não tem filho, ele e Sarai ainda não tem filho, mas o Senhor fala: olha, vocês vão para uma terra, a tua semente vai para uma terra, vai ficar lá 400 anos. Lá eles vão passar, a sua descendência vai ser peregrina, ela vai peregrinar lá, ela vai ser afligida lá durante 400 anos, mas eu vou tirar eles de lá. Eles vão sair de lá forte, eles vão sair de lá com grande riqueza, e eu vou julgar a nação que oprimiu eles. Olha, meus irmãos, Abraão não tem filho, é só ele e a esposa, e Deus mostra a promessa. Mais de 4 séculos, Abraão ia dormir, ia morrer, ele não ia ver, mas o Senhor estava prometendo. Eu creio que da onde Abraão estava, lá no descanso, no repouso, supostamente ele ouviu, supostamente ele viu se cumprir a promessa de Deus sobre a sua descendência, como está se cumprindo até o dia de hoje. Meus irmãos, ele morreu, mas a palavra de Deus permaneceu. Deus fez uma promessa, se cumpriu, está cumprindo e vai cumprir sobre a nação de Israel e sobre nós que somos a nação eleita, o Israel de Cristo, hoje no século 21. Por quê? Porque Deus, ele é fiel. A promessa de Deus, ela não pode cair por terra. Veja, meus irmãos, uma coisa, que os Salmos de número 103, o versículo de número 15 ao 17, Salmo 103, 15 e 17 ao 17 diz: quanto ao homem, veja bem, quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá mais o seu lugar, mas o Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre o filho dos filhos. Você vê, nós passamos como erva, mas a promessa de Deus é sobre a nossa posteridade, primeira, segunda, terceira, quarta, enfim, a promessa de Deus vai cobrindo as nossas gerações. Isso, meus irmãos, só quem tem poder de fazer é Deus. Se fosse ao contrário, se fosse nós, nunca cumpriríamos, mas Deus, ele cumpre. Por isso que quando nós vemos uma palavra dessa, nós nos alegramos, nós nos regozijamos, porque sabemos que Deus, ele é fiel. Interessante é que esses salmos, ele reflete a mesma imagem da transitoriedade humana e a permanência da graça de Deus, O homem vem, vive e vai, outro vem, vive e vai, mas Deus, ele permanece. Louvado seja Deus. A outra base está na primeira carta
do apóstolo São Pedro, capítulo 1, verso 24 e verso 25. Ele escreveu dizendo, o apóstolo São Pedro: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O que ele está dizendo aqui? Que o apóstolo faz essa citação a esse Isaías 40, capítulo 40, do versículo 6 a 8, para mostrar que apesar da fragilidade do homem, a partir da nossa pouca força, da fragilidade de cada um de nós, a palavra de Deus revelada no Senhor Jesus Cristo, ela é eterna, ela é poderosa, ela é para todo sempre. Meus irmãos, que nós possamos alegrar o nosso coração, a nossa alma em Deus. Você, minha irmã, você, meu irmão, você, igreja de Deus, você, ouvinte da palavra de Deus, eu quero nessa noite que você tenha ânimo, que você ressuscite o seu ânimo. Eu quero que você se alegre em Cristo, porque a Bíblia diz que fiel é aquele que nos fez a promessa e assim a cumprirá. Eu quero dizer para você que o nosso Deus não dorme, o guarda de Israel, ele não tosqueneja. Ai, não é o que a gente está dizendo hoje? Ai, já estou indo na igreja, já vai fazer um mês que eu estou na igreja, nada acontece. Ai, já tem um ano que eu estou na igreja, estou indo na igreja um ano, nada acontece. Aí eu pergunto, você já se entregou a Jesus? Você já aceitou a Ele? Ainda não. É, cooperador, é desse jeito, velho. É triste ouvir isso. Esses dias, aqui Deus revelou algumas pessoas que estava fraca devido às lutas, que não estava aguentando mais, pensando em desistir do caminho do Senhor. Aí duas pessoas que nem crente nem aceitou Jesus, nem batizou, levantou a mão. Eu orei e falei: Espírito Santo, tem misericórdia. A pessoa nem aceitou, já quer desistir. Imagina se estivesse no caminho. É coisa de louco, meus irmãos. Dói. É que vocês não estão olhando aqui o que eu estou vendo, mas é ruim. Tem coisa que a gente vê que fala: Senhor, tem misericórdia. É difícil. Mas eu quero dizer para você: descansa o teu coração. Deus fez a promessa na tua vida, Deus vai cumprir. Diz aí que promessa não tem prazo de validade. Eu acredito. Porque Deus, ele estabelece os tempos, os dias, as estações, não convém a nós, diz a Bíblia. Nós temos que, o Senhor fez a promessa, agarra, guarda no teu coração como Maria, como as outras. Tudo que falava acerca de Jesus, Maria ouvia e guardava no seu coração. Tudo o que Jesus tem falado ao teu favor, ao teu respeito, guarda no coração e continue caminhando. Continue marchando. Daqui a pouco você vai se deparar com a promessa. Daqui a pouco você vai se deparar com o cumprimento. Daqui a pouco Deus te dará aqui uma vitória. Daqui a pouco Deus te dará uma bênção ali, uma vitória aqui, uma bênção ali, um milagre aqui, uma bênção aqui. Aí você então vai viver cumprindo aquele versículo de glória em glória, de vitória em vitória. Aí você vai ver que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza, na vida daqueles que são fiéis e que são tementes ao Senhor nosso Deus, nosso Pai. Labassúria, Candarábia, Surimicanta, Labracheia. Meus amados e queridos irmãos, esta palavra é extremamente revelante para os dias de hoje. Talvez você não acredite, mas ela é uma revelação para os nossos dias. Porque nós vivíamos um cativeiro, ou você estava vivendo no cativeiro, mas a partir de hoje o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Ele está te dando livramento e você vai ver a novidade de vida, você vai viver o milagre de Deus, você vai viver as promessas de Deus na tua vida. Pastor, e se eu não ver? Capítulo 2, verso 39. 2:39 de Atos dos Apóstolos. A palavra do Senhor diz que a promessa
Ela diz respeito a vós. Ela diz respeito a vossos pais. Ela diz respeito a vossos filhos. Ela diz respeito aos que estão perto. Ela diz respeito aos que estão longe e a todos quanto nosso Senhor chamar. Fica tranquilo, se não cumprir na tua vida, cumprirá na vida do teu filho. Se não cumprir na vida do teu filho, cumprirá na vida do teu neto. Se não cumprir na vida do teu neto, cumprirá na vida do teu bisneto. Mas fiel é Deus que fez a promessa e que irá cumprir. Cedo ou tarde, hoje, amanhã, noite ou dia, você verá a promessa de Deus ela se cumprir na tua vida. Lava sob a candarábia, surimicanta, labra cheia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, em épocas de mudança rápidas, incertezas e crises como hoje o mundo está vivendo, o texto sagrado lembra a fragilidade da vida humana. Nessa, como podemos dizer, transitoriedade de que o mundo nos cerca, entretanto, a palavra de Deus, a soberana, a gloriosa, a palavra de Deus, ela permanece inabalável. A palavra de Deus, ela não muda. Isso oferece para mim. Eu já tenho, você ainda não tem, mas hoje você pode ter. Isso oferece para nós uma esperança, segurança. Tanto como para mim que prego, como para todos que ouvem, esperança e segurança. Por isso que o Senhor, Ele fala por intermédio de Paulo, 12:12 de Romanos: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Isso é tremendo, isso é algo muito glorioso da parte de Deus para a nossa vida. E eu queria dizer aos irmãos, encerrando aqui, que na verdade, enfatizando a fragilidade da vida humana, né, nessa fragilidade nossa, ou nessa transitoriedade, né, uns vêm, outros vai, um vem, outros vai, enfim, de todas as nossas conquistas terrenas. Lembrar os irmãos que o centro dessa mensagem, o núcleo dela, é a nossa confiança em Deus. É a certeza que aquele que fez uma promessa para Israel, passou-se 70 anos, agora ele cumpriu, agora ele vai trazer o povo de novo para a sua terra. É mostrar a Deus que nós somos, é mostrar, essa palavra mostra que nós somos frágeis, mas todavia o nosso Deus, Ele é poderoso, todavia Ele permanece inabalável. E a segurança que essa palavra oferece deve ser ânimo para toda a congregação, para todos nós, sabendo que em meio à inconstância da vida, Deus permanece sempre o mesmo, e a sua palavra, as suas promessas nunca falham e nunca caem por terra. Que Deus, nosso Pai, que o Senhor Deus Todo-Poderoso continue com você. Eu te peço em nome de Cristo, não desista, não olhe para um lado, não olhe para o outro. Hoje talvez você pode estar em campos verdejantes, hoje você pode estar embaixo de um pé de zimbro, descansando, comendo do pão feito para o anjo e bebendo da água oferecida pelo anjo. Mas eu quero dizer uma coisa, que é um deserto ainda, há um caminhar adiante, há um caminho a qual Elias caminhou 40 dias e 40 noites, e nós precisamos comer desse pão e beber dessa água. Nós não podemos ficar só dormindo, ainda há uma missão pela frente.
E se nós ficarmos dormindo, eu vou fazer a minha parte, você fará a parte sua, mas aquele que não fizer, vai querer chegar até nós, só que vai chegar atrasado, porque Deus vai te tirar da onde você está. Deus vai te colocar lá onde você teria que estar, mas você não foi, porque você dormiu, porque você ficou descansando, você ficou na fragilidade da vida, ali olhando para o céu, olhando para a morte da famosa e velha bezerra, e não fez o que era para você fazer. Todo mundo fez, você não fez. Deus vai te tirar do campo verdejante, debaixo do pé de zimbro, vai te colocar lá no deserto, vai dizer: agora caminhe só, vai ao encontro dos demais. Ah, Senhor, vai. Não tem conversa, com Deus é assim, vai ou vai, não tem negócio com Deus. Então não perca tempo, vamos junto é melhor. Tudo que nós fazemos junto é mais fácil, tudo que nós fazemos junto é mais harmônico, tudo que nós fazemos junto é com mais alegria, tudo que nós fazemos junto é mais leve, é mais suave, é mais prazeroso. E tudo que se faz só é cansativo, é fadigado, é desesperador, dá vontade de morrer. Então vamos nos unir, meus irmãos, cada dia mais, vamos agarrar em Cristo e saber que a promessa dele está se cumprindo na nossa vida hoje, para a glória do nome dele. Amém? Assim eu louvo a Deus pela vossa vida, por esta palavra. As horas se forem, as palmas bem alegres, exaltem